Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é bom para com toda a sua criação. A bondade do Senhor pode ser vista na manutenção da criação. Observe que, independente de ser cristão ou mesmo ateu, os seres humanos são abençoados com a provisão diária. Nós temos a chuva, nós temos o sol, nós temos a comida e nós temos tantas outras coisas que nem mesmo chegam a ser necessárias. Isso tudo mostra o tamanho da bondade de Deus. Todavia, ainda que Deus seja bom para com todos, o que glorifica o nome dele e torna mais indesculpável ainda aqueles que desprezam a graça divina, Deus tem um cuidado especial para com aqueles que buscam, que andam, que amam ao Senhor de todo o seu coração. O Salmo 125, versículo agora 4 e 5, diz o seguinte: Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Há dois grupos aqui, você deve ter percebido. Parece haver três. Parece ser os bons e retos de coração, os que se desviam e os malfeitores. Todavia, o que o autor está fazendo é comparar os malfeitores, aqueles que já estavam desde o início, digamos assim, vivendo segundo o seu coração, o que podemos chamar de o mundo ao redor de Israel. Ou seja, aqueles que não pertenciam a Israel seriam esses malfeitores. Mas aqueles que em Israel se desviavam da lei do Senhor, do caminho do Senhor, não andavam pela fé, esses são os que se desviam. E o que ele faz é comparar os que, mesmo dentro de Israel, se desviam com os malfeitores. Portanto, não faz diferença. Eles irão para o mesmo lugar. Levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Portanto, por mais que pareçam três grupos, são só apenas dois. Não podemos encontrar um terceiro grupo, porque só existe dois destinos no final. São aqueles que andam com o Senhor, receberão a vida eterna. Os dois, aqueles que não andam com o Senhor, desprezam, aqueles que desistiram, seja como for, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor e vão terminar indo ao inferno por justa causa, afinal, desprezaram o Criador pela sua vida. Então, Deus faz distinção. Esse é o primeiro ponto importante. Deus não trata todo mundo igual. Deus conhece o coração de cada um, Deus vê o caminho de cada um e Deus faz distinção. Observe que Deus faz uma distinção de forma bem meticulosa. Ou seja, não importa apenas estar dentro de uma denominação. A pessoa está dentro da denominação, então está tudo bem, está tudo em paz, ela está segura. Observe que ele compara os que estavam dentro, mas os caminhos são caminhos tortuosos, com os que já estavam fora. Então, Deus conhece o coração. Se tem alguma coisa que você deve apresentar a Deus, não são as roupas de domingo, nem mesmo podemos dizer que são os ritos, ainda que eles sejam importantes. Deus quer o coração. É por isso que o grande primeiro mandamento da lei não é vai ao culto, não é dê dízimos e ofertas, não é faça boas ações, boas obras, não é nem mesmo evangelize. O grande primeiro mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Portanto, observe que o primeiro mandamento mostra para onde Deus está olhando. Deus está olhando para o coração. Deus está olhando para aquilo que Jesus chamou de a fonte da vida, a fonte de tudo aquilo que nós fazemos. É para lá que Ele está olhando. Então, de tudo que você tem que dar a Deus, dê o coração. Porque realmente Deus estará vendo nele a sinceridade, a verdade de tudo que você estará fazendo. Você está adorando a Deus de todo o seu coração ou só aparentemente? Você está fazendo algo bom, servindo, se dedicando a abençoar pessoas ou de todo o coração ou de forma aparente? E assim por diante. Ou seja, é possível fazer muitas coisas, ou talvez até tudo na vida, de uma forma meramente aparente, e também é possível fazer de
coração. E como Deus conhece o coração, Ele não quer apenas aquilo que você está fazendo. Ele quer que o seu coração seja realmente sincero. Tanto é que Jesus disse que quando perdoássemos alguém, deveríamos perdoar no íntimo. É interessante ele frisar, porque o perdão também pode ser aparente. Você pode dizer a uma pessoa que perdoou, mas na primeira oportunidade está cobrando de novo. Você pode dizer que perdoou alguém e está tratando como se não tivesse perdoado. Ou seja, no íntimo, você não perdoou. Você ainda está cobrando dentro de você, ainda que não tenha coragem de fazê-lo aparentemente, já que você havia dito que havia perdoado. Então, dê o coração. E é exatamente olhando para o coração que Deus diz que há os bons e retos de coração. Não é que há pessoas que não pequem, é claro que não, todos são pecadores. Mas a misericórdia de Deus está no olhar de Deus também. É interessante, não é? Deus olha com misericórdia para as pessoas. Se Deus não olhasse com misericórdia para as pessoas, então Ele veria todo mundo apenas pela sua maldade. Ele olharia para todo mundo como pessoas terríveis, horríveis. Afinal das contas, o coração do homem maquina muitas maldades ao longo da sua vida. Mas o olhar de misericórdia de Deus, tendo em vista a redenção em Cristo Jesus, a justificação de nossos pecados, a obra redentora como um todo, incluindo, obviamente, a regeneração, considerando a sua misericórdia, graça e amor em toda esta obra, o olhar de Deus também é misericordioso. Portanto, Ele vai olhar para essas pessoas e vai olhar com misericórdia. E vai chamá-las, mesmo que não mereçam, vai chamá-las de bons e retos de coração. Mas por que eles são bons e retos de coração? Porque eles buscam sim. Portanto, observe que aqui no Salmo, como em todo o Antigo e Novo Testamento, ser bom e reto diante do Senhor não é apenas uma questão de fazer algumas questões boas, de estar fazendo alguma coisa aparentemente boa, mas é uma questão de fé. É uma questão de andar com Ele. Porque pessoas podem fazer coisas boas e não crer, ou mesmo desprezar o Senhor. Por exemplo, um ateu, ele não seria capaz de ajudar uma pessoa necessitada? Mas é claro que sim. Você encontrará pessoas que não têm nenhum compromisso, ou até mesmo tenta dizer para si mesmo que Deus não existe, que conseguem fazer coisas boas. Mas por que isso é possível? Bom, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. E por isso é capaz de fazer coisas boas, mesmo que o pecado, tendo corrompido toda a natureza, esteja sempre presente, maculando tudo que o ser humano faz. Então, é possível fazer coisas boas aparentes. Mas então, quais são os retos e bons de coração? Aqueles que andam com o Senhor. Aqueles que têm prazer no Senhor. Aqueles que farão o que é bom, porque Deus disse que era bom. E não pelo seu orgulho. Quantas vezes pessoas, talvez até você, fizeram boas ações, deram esmolas, ações sociais e coisas semelhantes apenas para mostrar que são boas, aparentemente. Ou seja, para alimentar muito mais uma vaidade e um orgulho. Há muitos benfeitores em nossa sociedade que, no final das contas, são apenas orgulhosos e vaidosos. Eles dão as coisas e fazem as coisas para mostrar para os outros que são ou capazes ou aparentemente bons demais. Portanto, não é uma questão apenas aparente. É porque Deus, que conhece o coração, por isso chama eles de retos de coração, eles sabem que eles estão buscando ao Senhor. Estão andando com Deus como Enoque andou, como Noé andou. Eles amam a Deus como Davi amava. Davi cometeu pecados grandes aos olhos dos homens. Todavia, Deus ainda assim mantém uma relação com ele de uma intimidade e chama de homem segundo o seu coração, trata ele como um homem que amava Deus verdadeiramente. Por quê? Porque apesar de ter cometido erros aparentes, o seu coração amava Deus, só que muitas vezes se deixou levar pela inclinação da carne, pelas tentações e caiu, pecou contra o Senhor. Portanto, Deus, em seu olhar de misericórdia, Ele vira aqueles que o buscam. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você busque a Deus, porque buscando a Deus de todo o seu coração, você vai buscar a vontade dEle. Por isso, inclusive, que Ezequiel 36
quando fala da regeneração, da obra que Deus operaria no coração dos judeus nos dias de Jesus, ele diz que trocaria, daria para eles um novo coração e poria dentro deles um espírito novo. Para quê? Para que eles andassem nos estatutos, guardassem os juízos e observassem. Observe a relação. Eles teriam um coração novo, porque para viver para a glória de Deus é preciso fazer isso de todo o coração. E com um coração novo, com um espírito novo, eles então teriam prazer na lei do Senhor. Portanto, dê o seu coração ao Senhor. Deus quer que você viva para Ele de todo o seu coração, para que tudo que você fizer realmente seja verdadeiro, seja realmente agradável ao Senhor em Cristo Jesus, seja realmente algo para a glória dEle. Não apenas aparente, não para chamar atenção, não para mostrar para todo mundo que você é alguma coisa. Não. Deus não se engana com as aparências. Deus quer o seu coração. Então, cultive uma vida de devoção ao Senhor. Ninguém estará vendo, no quartinho, tranquilo, fechado, quietinho, sem ninguém ver. Louve ao Senhor, adore, ore, busque, medite. Que o seu coração pertença ao Senhor. Que o seu coração esteja no Senhor. Que Deus se agrada disso. E aí as suas obras estarão em acordo com o seu coração. É verdade, você ainda é um pecador. Portanto, verá isso na sua vida em algumas vezes que você estará, infelizmente, desviando os seus passos daquilo que realmente deveria estar fazendo. Mas o seu coração, conduzido pelo Senhor, será corrigido, será dirigido e então você continuará seguindo a sua vida na palavra de Deus, no caminho do nosso Senhor. Então, entrega o teu coração. De tudo que você tem que entregar a Deus, entregue o teu coração. E aí as demais coisas você fará com prazer, porque você terá um coração em Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te agradecemos por tudo, por tua bondade. Que o Senhor possa operar com graça e misericórdia nas nossas vidas, para que nós nos alegremos em Ti, de forma que o nosso coração esteja inteiramente no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoa-nos, abençoe Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.